Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom, se você tá achando assustador ela ser presa, eu acho que é só você no Brasil, né? Acho que a própria Sara devia estar muito preocupada, porque ela falou, pô, como assim? Eu não fui presa ainda? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso matar alguém? Eu preciso roubar? Eu sequestrar? O que eu preciso fazer pra ser presa? Porque tudo que eu podia fazer eu já fiz, não fui presa ainda. Acho que a própria Sara estava achando muito estranho o fato dela não ser presa, né? E hoje, finalmente, isso aconteceu. Se você não viu o vídeo de ontem, é porque o YouTube simplesmente deixou de monetizar o vídeo desde o começo, e então ele não distribui o vídeo. Então toda vez que você entrar aqui no canal, você vê um vídeo com menos de 10 mil, que é a nossa média aqui, né? 10 mil visualizações no mínimo, você perceber que esse vídeo teve algum problema porque o YouTube não distribuiu. É sempre assim. Então, se você não viu o vídeo de ontem, eu peço para que você veja esse vídeo, por favor, veja o vídeo de ontem, porque esse vídeo de agora é um complemento do que nós falamos no vídeo de ontem, é uma continuação, vamos assim dizer. Ontem nós falamos, dentre outros assuntos, nós falamos sobre essa manifestação que aconteceu no STF, uma simulação de um atentado à bomba ao STF, e esse era o grupo da Sarah Winter, que hoje foi preso, né? Temos 6 mandados de prisão. Prisão provisória, né? 5 dias, né? Vamos deixar claro aqui. O que acontece, na verdade, é que muitas pessoas ficam em dúvida sobre as reais motivações desse tipo de ato. Porque se você parar para pensar, não tem um objetivo específico pró-Bolsonaro num ato como esse. Aonde que uma ação como essa que aconteceu ontem no STF ajuda o Bolsonaro? Qual é o ponto em que o Bolsonaro se beneficia de ações como aquela de ontem? Se você parar para pensar, você perceber, puxa, não parece ajudar em nada. Muito pelo contrário, isso parece irritar ainda mais os ministros do STF. Parece que realmente as coisas pioram com ações como aquela. Se você acompanha o canal, você percebe que nós temos aqui uma explicação clara sobre as manifestações pró-governo Bolsonaro. Essas manifestações rotineiras que estavam acontecendo. A gente sabe que essas manifestações pró-governo, quando elas são rotineiras assim, só acontecem em governos totalitários, em ditaduras. Governos democráticos é raro. Você não vai ver situações como essa, manifestações rotineiras pró-governo. Não faz parte de governos democráticos você ter esse tipo de manifestação. Por outro lado, é claro, você tem as manifestações em cima de causas, isso é obviamente, né, é o que sempre acontece. Por outro lado, neste caso específico da Sarah Winter, é diferente dessas manifestações rotineiras. As manifestações, essas que estavam acontecendo quase sempre, elas tinham um objetivo bem claro de arregimentar a tropa, né? De reunir o rebanho. Então eles têm ali uma militância que precisa estar o tempo todo incentivando, o tempo todo sendo estimulada, e esse estímulo dessa militância é para que eles estejam sempre juntos, sempre coesos. Há um objetivo, tem uma lógica para isso, e a lógica é exclusivamente eleitoral. Exclusivamente. Os grupos bolsonaristas estão pensando exclusivamente em 2022. Bolsonaro não tem um problema com, digamos assim, com governabilidade, né? Ele, não há impedimentos para o governo Bolsonaro. Então ele não tem algo, o próprio STF não coloca impedimentos para que ele governe. Se ele estiver governando dentro das leis, ele não vai ter nenhum problema com o STF, com o Congresso, com ninguém. Não há um problema institucional hoje em relação ao Bolsonaro. O objetivo dessas campanhas, dessas manifestações é, como disse, né, até com ato falho aqui, é uma campanha política. São campanhas políticas. E aí você pergunta, mas se a Sarah Winter, se essas manifestações, tal desse grupo 300 aí que tem 20, se não serve para o Bolsonaro, serve para quem? E aí é que está a grande resposta. Se você observar ontem, você viu que o Weintraub, ele saiu para participar de mais uma dessas. Nós temos 3 grupos pequenos hoje lá em Brasília, o grupo da Sarah era um deles. Esse grupo que o Weintraub foi participar ontem é o chamado Grupo Agro. Então ele foi participar dessa manifestação ontem, foi aplaudido, deu entrevista, falou nos celulares e tudo mais, sorriu.
você percebe claramente que ele está em uma campanha política. O Weintraub, ele não fica até o governo Bolsonaro de forma alguma, isso aí já está claro, ele não vai até o final. Isso aí é óbvio, qualquer pessoa hoje sabe que a saída do Weintraub do governo Bolsonaro é uma questão de tempo. Ele não se sustenta de forma alguma no governo. Vai sair como o pior ministro da história do Brasil. Se você vê as ações do Ministério da Educação, especialmente agora, nesse período de pandemia, você se assusta. É zero. É um lixo. A atuação do Weintraub é um lixo. É um desastre. Ele não fez absolutamente nada, nem sequer para defender as próprias ideias dele mesmo. Ele nem sequer fez algo que pudesse favorecer o pensamento dele mesmo. É zero. É inação total. Zero. Zero ação. Mas você pode ter certeza absoluta que a partir do momento que ele se candidatar, ele vai ser eleito. Existe um grupo de eleitores aqui no Brasil que veem a política como um inimigo. Eles veem a política como algo que deve ser esculachado mesmo. E isso não é novidade, né? A gente, antes até do Tiririca, né? Dos votos em candidatos malucos, aí na tua cidade deve ter candidatos assim, né? Candidatos que acabam se elegendo pelo ridículo, pelo estúpido, e aí tem o chamado voto de protesto, né? Mas nesse caso aqui do Weintraub nem é isso, é um voto, talvez possa ser também um voto de protesto, mas é um voto pelo caos. E aí você pergunta, mas e a Sarah Winter? É a mesma coisa. A Sarah Winter está em campanha política. Tudo isso que está acontecendo, e esse esforço dela de ser presa, porque aí o discurso de vítima, de mate, ele funciona muito, e ainda tem um período, né, ainda temos mais 2 anos para a próxima eleição, então esse é o momento realmente de acontecer essas coisas. Isso traz a ela uma visibilidade nacional. Isso traz a ela a possibilidade de algumas pessoas até, por incrível que pareça, cara, por mais estranho que possa ser, algumas pessoas até admirarem esse tipo de ação dela, porque existem malucos aloprados aqui num país que admiram esse tipo de coisa, né, que fere completamente o nosso país, a nossa nação, com feridas profundas que vão ser difíceis de serem cicatrizadas. Não vai ser uma coisa de 1, 2 anos, não. A gente vai sofrer por décadas em função desse tipo de ação que a gente está vendo hoje aqui no país. Pode escrever o que eu estou dizendo. E aí a gente percebe que tá pronto. Tá pronto. Sabe? Ela já atingiu o objetivo. Vai pagar um preço por isso. Ela sabe disso, mas é milimetricamente calculado. Não se sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer, porque né, pode ser que ela não consiga se candidatar. Mas dentro de uma proposta de campanha, é isso. É o que você vê com esse PM do MBL, que parece que agora nem mais está no MBL. O cara, ele invade uma área onde estavam sendo realizados... na verdade estava sendo realizado um velório de uma criança que havia sido morta por bala perdida. Ele vai lá e invade aquele espaço, um PM, né? E para debater com as pessoas que estavam lá no momento de profunda dor, ainda consegue que um daqueles que estavam lá, que eram militantes, que estavam dando apoio à família, consegue polemizar com esse sujeito e ainda sai de lá às pressas e se vê depois no papel de vítima. Depois disso ele entra com o papel de vítima. Ele que foi até o local onde estava sendo realizado o velório só para polemizar. Ele literalmente, meu amigo, ele usou uma criança que foi morta para fazer campanha política. E o que a Sarah fez ontem é isso. Eles estão dispostos a cometer as maiores atrocidades, as maiores barbaridades, para fazer uma campanha política. Se pudesse matar, matava, porque a própria Sarah, ela diz defensora do armamento, né, já tirou fotos com armas e tudo mais. Ela inclusive assumiu que no acampamento dela, que foi desmontado, né, nesse final de semana, ela sugeriu que há pessoas armadas lá dentro. Então, se pudesse
faria isso para poder chamar a atenção de uma militância que aplaude esse tipo de comportamento e que não consegue compreender que isso é péssimo para o país, isso é péssimo para a democracia, e todos nós, inclusive quem defende, todos nós perdemos com isso. Nós perdemos com isso. E a Sara tem que ficar com o olho aberto com a Sara, porque ela diz que ela era feminista, deixou de ser, eu saí do grupo feminista para apoiar o Bolsonaro, mas não é bem assim não. A própria responsável pelo grupo a que ela fazia parte explica que ela foi expulsa do Fêmen brasileiro. Ela foi expulsa porque ela sumiu com um dinheiro que foi arrecadado para fazer uma manifestação. Até hoje ela não responde a respeito disso. Então, a verdade é que ela pode, inclusive, até meio que virar casaca no meio dessa história toda, se ela perceber que ela não vai ter um respaldo do Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai defendê-la. E eu não acredito que o perfil do Bolsonaro não é esse. Ele não vai querer se expor para defendê-la. Então, se as coisas caminharem para algo mais complicado, pode até ser que ela meio que vire a casaca novamente. Não é uma pessoa de confiança. E por outro lado, a gente percebe claramente que essas pessoas que se envolvem nesse tipo de manifestação não são pessoas muito certas da cabeça. Esse grupo dos 300, a impressão que dá, se você observar, parecem pessoas com graves problemas mentais. Pessoas que eu nem posso dizer que com retardo mental, mas com algum tipo de sociopatia. São pessoas com problemas mentais. Essa Sara parece gravemente lesada do ponto de vista mental. Você percebe isso nessas pessoas. São pessoas malucas, doidas. E há quem bata palma para esses malucos dançarem. Então, o problema do país, ele se agrava porque a gente percebe que há malucos dispostos a fazer qualquer coisa para ganhar uma eleição. E se você perceber, todos aqueles que apoiavam o Bolsonaro, não digo todos, mas 90% daqueles que eram os apoiadores de primeira ordem do Bolsonaro, até mesmo dentro do próprio MBL, se eles não se elegeram, né, se não se candidataram e se elegeram, eles estão fazendo parte de algum gabinete, de algum político, eles estão fazendo parte de alguma ação específica aí em algum desses cargos que eles distribuem. E aí o que acontece? Nós estamos vendo estas pessoas serem, de alguma forma, incentivadas a fazerem loucuras, porque, de alguma forma, essas pessoas acreditam que vão ser eleitas assim, porque o objetivo final é esse, é mamar nas tetas do Estado. É o nosso dinheiro. O que eles querem é isso. E é isso que eles estão tendo. Não é uma questão de uma proposta que vai acontecer. É o que eles estão conseguindo. A própria Sara, ela tinha um cargo. Então a gente precisa entender que a intenção desse pessoal toda é essa. Todos eles pensam em campanha, todos eles estão pensando em poder. É isso, é o poder. É isso que interessa a eles. E eles estão dispostos a todo tipo de violência para chegar até esse poder. Todo tipo de ação criminosa. Porque foi colocado na cabeça de determinados brasileiros de que a luta contra a esquerda ou a luta contra determinado tipo de pensamento ideológico é uma defesa do país, é uma defesa da nação. Eles realmente acreditam que o combate a uma ideologia é a salvação da nação. E quando você tem esse tipo de pensamento, é quando há as maiores barbaridades. O Foucault, ele é espetacular quando ele fala a respeito disso. Porque o Foucault ele percebeu que as guerras elas ficaram muito mais sanguinárias a partir do século XIX para cá. E isso ocorre porque houve uma mudança do pensamento. Nas próprias palavras do Foucault, ele diz o seguinte: o princípio matar para viver, no qual se apoia a tática das lutas, tornou-se princípio de estratégia entre estados.
Olha só, já não se está mais em jogo a existência jurídica da soberania, mas a existência biológica de uma população. As lutas exercidas em nome de uma nação ou de um povo, em nome da existência de todos, liberaram muito mais violência moral do que as lutas e as guerras feitas em nome de um soberano. Então, quando você coloca por trás uma população inteira, quando você se julga, né? Porque na verdade eles estão indo contra a população, eles não estão defendendo a população. Mas quando eles colocam isso por trás, a crença de que eles estão realmente fazendo algo certo é muito maior. E com isso eles se tornam muito mais violentos, muito mais intransigentes. É isso que a gente está vendo hoje. E é importante você entender, se você vota nesse tipo de candidato, se você realmente apoia candidatos que tomam atitudes extremas para simplesmente fazer uma campanha política, para que eles possam ter visibilidade, a Sara, ela quer uma visibilidade nacional, está conseguindo. Se você olha o preço que isso custa, mas se você incentiva isso, você está incentivando o caos no país. Você não está ajudando em nada a melhora do país, do ponto de vista político, social ou econômico, se você quiser colocar isso também, porque aí já não chega nem perto de mudar alguma coisa para melhor. Mas se você realmente acredita nisso, você está redondamente enganado. Você é apenas gado, como a gente sempre fala aqui no termo. Tem apenas um sujeito tocando berrante, você simplesmente vai para lá sem saber o que realmente está acontecendo. Então é importante que você fique alerta. É importante que nós estejamos atentos nas próximas eleições, porque a gente vai ver gente como Alan dos Santos, Weintraub, Sarah Winter, essas pessoas todas que hoje estão aí fazendo um certo auê, digamos assim, em cima de uma militância, se bem que nós estamos falando de Weintraub e Alan dos Santos, eles já estão ganhando dinheirinho nosso, né? Mas vamos colocar aqui, eles querem poder. Eles querem realmente mamar nas tetas e, acima de tudo, poder. Poder. Eu peço para que você dê o joinha aqui no canal e eu gostaria muito que você explicasse para mim o que você pensa a respeito dessas ações da Sara. Você acha que isso ajuda o Bolsonaro? Você acha que ela é uma defensora do Bolsonaro ou da sua própria candidatura? Escreva aqui seu comentário. Não se esqueça de divulgar o nosso canal. Não se esqueça também de se inscrever se você não é inscrito. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Consigo sair dessa posição.